Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vou conversar com a Renata Moura. Ela é uma psicóloga e a gente vai falar um pouco sobre autoconhecimento, o que o autoconhecimento vai nos ajudar na nossa vida financeira. Será que você está comprando coisas para preencher um vazio, para preencher um sentimento de pertencimento, para querer agradar outras pessoas? Então, tudo isso e muito mais a gente conversou nesse nosso bate-papo. Então, se você quer entender um pouco mais como se autoconhecer, como entender se as coisas que você faz hoje são reflexo lá do passado, reflexo do que você viveu na infância ou dos ambientes que você viveu, isso que a gente vai conversar. Então, não sai daí. Pretos reinando no topo, eles vão ter que ouvir. Grito em alto e bom som, o meu lugar é aqui. E antes de a gente começar, já sabe, deixa o like, ativa o sininho de notificação e compartilha com alguém que precisa também se autoconhecer e entender mais sobre as finanças. Então, sem demora, sem enrolação, vamos para mais um vídeo. Boa tarde, Renata, muito bem-vinda, muito obrigado pelo convite. Seja muito Boa bem-vinda aqui tarde. ao nosso bate-papo. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, Douglas. E antes de a gente começar a conversar, né? Conta aí um pouquinho para o pessoal te conhecer a sua formação, como que você, né, se tornou psicólogo, o que te levou a escolher essa área, se você já sabia, ou às vezes escolheu e se apaixonou. Conta um pouquinho para o pessoal aí. Bom, eu me chamo Renata Moura da Cruz, eu sou psicóloga há pouco mais de 2 anos. Entrei para psicologia, assim, uma das alternativas que me apareceram, né? Eu já contei isso até no meu Instagram, que meu Legal. sonho era ser pediatra. Nossa. Eu queria muito trabalhar com crianças, enfim, mas pelas condições financeiras Sim. de onde eu vim, isso não seria possível. E aí, né, fui deixando essa ideia ali na caixinha. E quando eu terminei o ensino médio, e aí eu fui, né, e aí? Vou fazer medicina, vou fazer outra coisa, o que que eu vou fazer? E aí fui procurar algumas alternativas que se encaixariam no meu perfil Uhum. mais para essa área da saúde, e encontrei lá a psicologia, né? Legal. Li a grade, quais eram as possibilidades de trabalho, eu falei, meu, é só aí que eu vou. E Gostou ali fui, da ideia. Legal. fui, e assim, desde o primeiro momento, dos primeiros contatos, eu tive certeza de que era aquilo que eu queria. Ainda muito sem saber para que área ia. No começo dos estágios, achava que eu queria hospitalar, Uhum. clínica não era comigo, não, aquele negócio de estar sozinha, né, acostumada a trabalhar em empresas, CLT, com bastante gente, pensava que a clínica era muito sozinha. E aí, nos estágios, no estágio da clínica, que realmente eu me encontrei, me apaixonei pela clínica, pelos atendimentos e decidi que era aquilo que eu queria, né? E Legal. hoje venho aí atendendo não só crianças, mas adulto, adolescente. O meu foco hoje é trabalhar, né, com adulto e criança, mas eu Legal. continuo atendendo adolescente, em orientação parental, na parte do desenvolvimento infantil, os transtornos infantis também, e o transtorno de ansiedade, tanto infantil como adulto. Que legal, bacana aí. Que bom que você se encontrou, né? Não foi ali talvez a primeira opção, mas você se encontrou e que hoje é difícil as pessoas, né, se encontrarem profissionalmente. Muito, eu vi muitas pessoas da minha sala desistirem e a grande maioria, minha sala era uma sala pequena, não tinha muitos alunos, acho que era em torno de 20 alunos. A maioria não exerceu a psicologia de fato, né? Teve ali a sua formação, alguns já tinham uma outra profissão, mas não foram para uma área mais específica da Sim, psicologia. porque o nosso modelo, né, enquanto carreira profissional, é se formar, mas a gente às vezes pensa, não é igual você falou, né, que você queria ali o primeiro momento ser pediatra. Geralmente a gente fala, o que que dá dinheiro? Ah, então E tal profissão, né, vai me dar dinheiro, vou conseguir ganhar bem, então eu vou me moldando àquela profissão, ou se eu já trabalho,
para você ser promovido ou ganhar mais, você precisa de tal curso, né? Ou tal pós, tal MBA. E aí a gente vai se modelando ao que a empresa pede, né? E às vezes o nosso sentimento ou aquela paixão que a gente tinha fica de lado, né? E isso acaba acarretando aí, infelizmente, em muitos profissionais frustrados, né? Porque dependem daquele salário, mas gostariam de mudar, aí entra o medo, né? Não sei se mudo, não sei como vai ser começar de novo, vamos se dizer assim, aí vai levando. Aproveitando esse gancho, que eu acho que tem a ver com essa nossa primeira pergunta, né? O que é o autoconhecimento e como que a gente faz para se conhecer melhor, Renata? O que a gente pode fazer aí? O que você pode dar de dica para a gente? Bom, então o autoconhecimento, a gente vai começar a identificar padrões nossos. Então, padrões de fala, padrões de comportamento, como que a gente se comporta diante de determinada situação. Então, sempre que alguém fala não para mim, por exemplo, eu fico com raiva, eu fico brava, eu fico explosiva, né? Então, a gente precisa identificar essas situações, as nossas emoções, e isso é o autoconhecimento, a gente poder se conhecer. Como que a gente consegue fazer isso? Tem várias formas de fazer isso, né? Mas trazendo aqui um pouco para a minha área, através da psicoterapia. Uhum. No meu segmento, né, a linha que eu atuo é a psicanálise, então, através de uma análise profunda sobre quem você é, sua história, que isso também tem a ver com os comportamentos que a gente tem hoje, a gente pode identificar, né, o porquê dessas emoções, desses sentimentos, e a partir daí tentar começar a ver o que incomoda e o que não incomoda. Porque, às vezes, a gente fala muito de autoconhecimento, de mudança de comportamento, mas, às vezes, o que incomoda para mim, para aquela pessoa não incomoda. Então, se Sim, faz sentido para ela, se não traz sofrimento, é ok. legal. E hoje, né, dentro do que você atende, existem exercícios que a gente consegue fazer? Porque, por exemplo, né, homem geralmente tem mais dificuldade, por exemplo, de olhar para dentro, de entender, né, igual você falou, me dá um não e aí eu fico explosivo. Mas a gente às vezes não para realmente falar, pô, foi aquele não que talvez foi aquele gatilho que me fez ficar nervoso, bravo, enfim. Como que, às vezes, a pessoa tem essa dificuldade de olhar para dentro, né? De conseguir identificar esses padrões que você falou? O que que eu posso fazer para identificar esses padrões que às vezes estão me prejudicando de alguma forma? Dentro da minha abordagem, não costuma se passar exercícios, Uhum, vamos dizer, né? Então, um exemplo. Na terapia em si, o exercício que a gente faz é do paciente se ouvir. Então, ele está ali me falando durante a terapia, eu vou escutando e devolvo para ele o que ele me fala, né? certo. A forma como eu estou ouvindo ele me falando. E ele também se ouve. A pessoa não tem a oportunidade de fazer uma terapia, então talvez ela tenha um pouco mais de dificuldade, porque é difícil a gente olhar para si, né? E não Sim, só homem, mas de modo geral. Tentar se observar, tentar se escutar, às vezes uma situação que incomodou muito naquele dia, tentar ali no final do dia escrever num papel ou refletir sobre aquilo que aconteceu, o que foi falado, o que te despertou e tentar entender o porquê, né? Será que tem a ver com coisas do passado, coisas da infância, com as suas relações, como as pessoas te tratam, como você permite ser tratado? Então, é um exercício que não é fácil, em sim. terapia também não é fácil. Até explico para os pacientes que chegam lá ansiosos, esperando por resultados rápidos. Terapia é um processo demorado, né? Então, leva um tempo para você começar a se perceber. Então, às vezes, a situação já aconteceu, você faz terapia e só vai ter consciência daquilo depois que aconteceu. Mas Sim, esse é o processo, né? De você cada vez mais ir tomando consciência daquilo. legal.
Você falou um negócio que às vezes o pessoal vai procurando por uma coisa rápida, né? Às vezes a gente leva a vida inteira, sei lá, 20 anos, 30 anos, né, para ficar do jeito que a gente é, com os nossos comportamentos, né? E a pessoa quer mudar, às vezes, em uma hora, uma semana, né, um mês. E É muito complicado, né? Porque o que você falou, às vezes isso que está acontecendo hoje vem lá de trás, né? Que às vezes as pessoas falam assim, ai, eu não percebi. Quando eu percebi, eu já estava assim, foi tão rápido e não foi. Não foi. Às vezes vem de anos, 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 anos e anos. Então, para desfazer tudo isso, vamos dizer assim, leva um tempo. você falando isso, eu vejo isso também com a área financeira, né? Então, às vezes a pessoa, viu, já falou, não, preciso mudar, agora eu vou me organizar financeiramente, vou guardar dinheiro, vou investir. Só que ela acha que vai ficar milionária de um mês para o outro, né? De uma semana para outra. Seria E bom, né? seria ótimo, né? Se assim fosse. Mas a gente sabe que não é. E aí calha, né, nessa mesma ideia. Porque ela demorou, às vezes, para perceber isso, ela quer mudar. Só que eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade pensar no futuro, em saber ter essa paciência, né? E aí acredito que entra também um pouco que você falou, né? Que você trata muito os adultos com questão a ansiedade, né? E o que que você pode nos falar, a gente se conscientizando, né? Buscando ali o nosso autoconhecimento, entendendo o que gera as nossas emoções, o que que isso afeta tanto na nossa vida financeira, né? O que que essa ansiedade pode acarretar, né, na nossa vida financeira e o que de ruim que a gente por não se conhecer pode estar cometendo erros financeiros porque não se conhece, simplesmente porque a gente não se conhece. Olha, Douglas, eu vou te confessar uma coisa. Quando você me fez o convite dessa live, vieram várias lembranças na minha cabeça. Falei, cara, ele deve saber da minha vida por aí. Alguém contou. Alguém contou. Porque eu era essa pessoa. Hoje eu não fico remoendo, porque é algo que já passou, faz parte do Sim, passado, mas eu trabalhei em algumas empresas durante alguns anos e quando era mandada embora, desligada, ou quando eu pedi para ser desligada, ali da rescisão tinha um dinheiro legal sim, e eu gastei, assim, como se não houvesse amanhã. Hoje sim. eu não tenho um carro próprio, eu falo, caramba, eu podia ter um carro hoje, mas eu gastei lá atrás, assim, um dinheirão, assim, né? Entre aspas. Eu E gastei. não, se fosse só você, tava bom, né? Uhum. Acho que a grande maioria das pessoas é assim. Eu também já fui assim. E olha para você ver, eu já fui assim numa época que eu trabalhava no banco, né? Onde a gente acha que por você trabalhar no banco você vai saber lidar, né, com o dinheiro, com as finanças, enfim, não. Eu sempre tive também esse mesmo perfil de comportamento, né? Porque dentro da minha família sempre foi, pobre para ter as coisas, você tem que parcelar, você tem que fazer um carnê, né? Pelo menos na minha família a gente não tinha esse hábito de, vamos juntar para você pagar à vista, né? Ou financiar o mínimo possível. E o que você falou é a grande realidade. A gente às vezes recebe ali uma rescisão que ficou anos, ou a gente tem que pagar a dívida, né? O cartão está estourado, tem Sim, empréstimo para pagar, ou acontece o que você falou, e olha que é engraçado, às vezes a gente recebe um valor legal que você fala assim, nossa, nunca vi tanto dinheiro, né? Sei lá, 20 mil, 30 mil de uma vez, você fala, meu Deus, eu nunca ia ver, né? Toda essa grana. Só que para a gente gastar é muito rápido. E o pior, que é o que você falou, pô, eu podia ter um carro, né? Podia estar me ajudando. E aí, a hora que a gente vai olhar, nunca foi gasto assim, não, mas é porque eu fiz um super curso com aquele professor que era fera, né, da minha área. Não, fiz aquela puta viagem. Sempre é com besteira. Sempre, assim, exatamente. besteira entre aspas, né? A gente vai gastando ali, sai aqui, compra uma coisa lá, mas nada que faça
valor na nossa vida, né? Para a gente receber um aumento ou para facilitar o nosso trabalho, né? Sempre com coisas simples que você olha para trás e você fala, poxa, eu não precisava. Se eu quisesse, né, eu não ia me matar se eu não tivesse comprado aquilo. Isso, e me trazendo até como exemplo, né, continuando respondendo a sua pergunta, o autoconhecimento, ele vai fazer com que você reaja diferente às situações. Então, a um conflito, a perca de um emprego, a ansiedade, né? E essa coisa da compulsão. Então, até se fala-se hoje muito da compulsão alimentar, só que tem a compulsão por compra também. Sim, Então, de não poder entender quais são as suas prioridades, né? Hoje, para mim, minha prioridade é investir no curso, né? Eu queria muito fazer inglês. Comecei, terminei, mas eu poderia ter feito lá atrás. E aí eu fui gastando nessas pequenas coisinhas, né? E se você me perguntar no quê, não sei, né? E é isso que a falta de conhecimento, de autoconhecimento faz, né? Faz com que a gente saia agindo impulsivamente, por impulso, pela ansiedade. E o autoconhecimento, eu faço análise já há 3 anos. Essa percepção para mim de como a minha vida financeira mudou para hoje é muito grande. uhum, Eu tenho muito orgulho disso, de ver como eu consegui evoluir, porque a terapia, né, além da maturidade, me trouxe isso também. Então, hoje eu consigo ver, bom, isso aqui eu preciso ou eu só quero? Mas eu preciso agora, eu preciso hoje? Eu preciso fazer uma dívida no cartão de crédito? Não, então eu posso esperar mais um pouquinho. O que é prioridade para mim hoje? É investir num curso, numa pós-graduação, sei lá, comprar um carro, não sei, né? Mas poder ter consciência de que aquilo é importante ou não para você naquele momento e não se endividar, né? sim. Porque aí você cria uma dívida que você fica pagando por muito tempo, e às vezes quando você é mandado embora, tem a oportunidade de ter um dinheiro ali para fazer um investimento e não pagar a dívida. Sim. E você acredita, Renata, que acontece? Porque às vezes a gente passou por essa situação e aprendeu. Tem gente que vai aprender, né? A pessoa fez isso uma única vez e ela vai falar: Nossa, olha a cagada que eu fiz e aprendeu. Não vai repetir. Mas não é a grande maioria. A gente sempre acaba, às vezes, voltando ali para aquela mesma situação, né? Então, às vezes, o meu primeiro emprego lá, recebi a minha rescisão, acabei tendo que pagar umas dívidas, voltei a trabalhar e falar, não, dessa vez, né, eu vou me organizar, se um dia eu pedir as contas ou me mandarem embora, esse dinheiro eu vou fazer tal coisa. Aí chega lá, você é mandado embora, acontece, você se vê na mesma situação, isso, óbvio, se você já tem pelo menos um pouquinho de autoconhecimento, você vai perceber que você está na mesma situação, né? E se a pessoa percebeu, por que que você acredita que ela, não só nessa questão financeira, né, mas na vida, a gente acaba repetindo os mesmos erros. A gente fala, não, eu não vou errar mais. Né? Eu gosto, você falou, tem a compulsão alimentar. Você fala, não, você saiu lá, foi no rodízio, né? Tipo, explodiu o botão da calça de tanto comer. Aí você fala, nossa, estou passando mal. Não, nunca mais vou comer exagerado desse jeito. A hora que você vê no final de semana que vem, você já está lá de novo, se esbaldando. O que você acredita que talvez a gente não esteja percebendo, né? Ou é um padrão e a gente não se aprofundou tanto, né, no nosso autoconhecimento, não está identificando isso? A gente costuma dizer que, na verdade, não teve a elaboração, né? Então, tem aquele sentimento de, tipo, putz, fiz cagada, né? E agora? E vem o arrependimento, vem a culpa, só que, de fato, não teve essa percepção, essa conscientização de que aquilo aconteceu por determinado motivo, ou que você age por determinado motivo. Então, como eu falei, são padrões que são criados, né? Então, tem muito aquilo, e eu vou trazer para a comida de novo, mas essa semana foi muito estressante, então eu vou comer uma pizza que eu mereço. Aí no outro dia, nossa, hoje também foi muito estressante. Não, mas eu mereço, eu trabalho pra caramba. Uhum. E a mesma coisa com as compras, né?
Uma blusinha em promoção. Eu trabalho pra caramba, eu não vou. Eu, né? Nossa, preciso de uma blusinha. Na verdade, não precisava coisa nenhuma. E a compulsão alimentar é a mesma coisa. Além de, às vezes, você nem precisar daquele alimento, é algo que afeta a saúde física, né? E a compra. Às vezes você não precisa daquela blusinha, você não precisa daquele sapato, mas para tentar se preencher talvez um vazio que tenha dentro de você, você saia comprando demasiadamente. Sim. E aí você falou agora desse, às vezes a gente usa isso como fuga, né? Para preencher ali esse vazio, seja em compra, seja em alimento, seja em algo que a gente acaba exagerando. O porquê que a gente evita aí tanto olhar para nós mesmos, né? Para o nosso sentimento, para a nossa emoção, e também porque às vezes a gente evita de olhar para a nossa conta, falar assim, deixa eu ver, né, quanto que tá a fatura do meu cartão de crédito, deixa eu ver como que tá o extrato, porque às vezes a gente tem esse receio, né, primeiro, de falar sobre dinheiro, né, de às vezes dentro da própria família falar quanto que ganha, né, fica com medo de falar sobre esse assunto. O que você acredita que pode estar por trás aí desse nosso, vamos dizer assim, esse medo de olhar para esse lado? Vamos dizer que a evitação é uma forma de fuga também, que era Uhum, uma coisa que eu também fazia. Eu sabia que eu tinha um salário, que eu paguei as minhas contas, que sobrou um pouquinho. uhum, E as compras que eu fiz depois disso, ia passar daquele pouquinho que sobrou. E eu evitava olhar a minha conta, né? Tipo, deve ter lá alguma coisa e passava cartão, e passava até mesmo no débito, não só no crédito, né? Então é uma forma da gente evitar lidar com aquela realidade. Por quê? Porque eu vendo que a minha realidade tá dura, eu vou ter que tomar uma atitude e mudar. E mudar não é fácil, sim, né? Sair da sua zona de conforto, pensar em coisas novas, abrir mão de coisas, é muito difícil. Então, acontece essa evitação para que seja menos sofrido, né? Só que, na verdade, vai virando uma bola de neve. entendi. Então, às vezes a gente não quer encarar os fatos, vamos dizer assim. E aí, se eu não encaro os fatos, vamos dizer, hoje eu sei lá, tô devendo R$ 1.000. Não, mas aí eu tô conseguindo, né? Vou lá, cai o meu salário, cobre, aí eu uso o cheque especial, e aí eu tô nesse momento, né? Não vou ficar olhando isso, depois eu vou dar um jeito. Aí, de repente, meu salário agora não é mais 1.000, é 2.000. Uhum. Aí, por eu ter esses padrões, aí provavelmente eu não vou ficar mais devendo 1.000. Agora eu vou ficar devendo 2.000, né? Eu acostumei, né, a ter ali um estilo de vida, né, um padrão de vida, e aí isso tudo é muito para a gente querer compensar de às vezes a gente não estar feliz no nosso trabalho, ou no nosso relacionamento, né, ou com a família, ou até mesmo, como você falou, às vezes coisas lá do passado que, sei lá, talvez os seus pais, né, tiveram uma certa dificuldade financeira, né? Não dava para eles te dar tudo aquilo que você queria, né? Quando a gente é criança, a gente quer tudo, a gente não tem essa noção, né? E aí, às vezes, quando a gente vira adulto, até mesmo de uma forma inconsciente, eu quero meio que compensar aquilo de que quando eu era criança. Pode ser, sim, né? Eu acredito que tem essa chance de, porque eu queria tal coisa, eu Uhum, queria um carrinho, eu queria uma roupa, eu queria um tênis de marca. E eu acho que tem a questão também da gente não ter essa cultura da educação financeira, né? sim. Assim como você falou, na minha família também, isso não é um assunto falado. Eu vim escutar sobre isso, sei lá, 2, 3 anos atrás, sobre investimento, sobre você poder guardar uma reserva para um caso de emergência, né? É uma coisa que não fazia parte da minha realidade. Tem as questões emocionais e psicológicas também, né? De você querer compensar ou pode ser algo do passado ou algo do próprio presente, né? Do seu relacionamento não tá legal, do seu emprego você tá infeliz, sei lá, de você não ter uma realização pessoal e estar descontando isso
nessa parte financeira, em compras, seja do que for. Entendi, legal. E quais benefícios você enxerga, né? Igual você falou, eu fui só saber, né, dessa educação financeira recentemente. Quais benefícios que você pode dizer que, o primeiro, o nosso autoconhecimento, né? O que que ele vai trazer para nós enquanto ser humano? E quais os benefícios também que esse autoconhecimento vai trazer para a nossa vida financeira? Para nós, enquanto ser humanos, né? Como eu falei lá no início, situações que te tiram do eixo, então você vai aprender a lidar melhor com esse tipo de situação, às vezes uma discussão, às vezes uma situação de desemprego, aí a pandemia, né? A gente está num assunto muito atual em que algumas pessoas não souberam lidar com as coisas que aconteceram e acabaram desenvolvendo ansiedade, depressão, né? Então, de poder saber lidar melhor. Vai estar livre de desenvolver transtorno, de sofrer emocionalmente? Não. Sim. Mas pode ser que consiga lidar um pouco melhor com essas situações. Enquanto a parte financeira, então você vai entender melhor as suas escolhas, né? Aquilo que eu falei. Eu preciso disso, é urgente, eu posso esperar, eu preciso fazer uma compra no cartão de crédito, eu posso juntar dinheiro para comprar à vista. Nessa parte um pouquinho de investimento, que eu entendo bem o básico, né? Falam sobre algumas coisas que não é investimento, e sim gasto, né? Então, será que é mesmo investimento ou não? Na parte também do consumo consciente, né? Hoje em dia a gente também vem falando muito mais sobre essa questão do meio ambiente, Sim. de poder, por exemplo, mais uma vez colocando eu como exemplo, maquiagem. Às vezes minha maquiagem estava acabando e eu já aproveitava que passava lá na loja e já comprava outra. Tinha necessidade, e às vezes você acaba nem usando aquela que estava acabando, porque você já tem um novo, e aí aquela ansiedade, aquela alegria de poder usar algo novo, né? Então, ter consciência dessas escolhas também, melhorar a saúde financeira, poder organizar a questão dos gastos. Então, a gente ouve isso e eu acho que é uma realidade de que quanto mais se ganha, mais se gasta, né? Porque a gente não tem esse aprendizado de, não, peraí, eu ganho 5 mil, mas eu não preciso gastar os 5 mil, né? Eu posso gastar 2, posso gastar 2,5, deixar uma reserva, investir, aprender a importância dessa emergência, né? De deixar essa reservinha emergencial. Às vezes você não tem um convênio, sei lá, bate o carro, qualquer coisa do tipo, e você tem essa reserva para poder te ajudar. E tem que pedir emprestado, às vezes, para o banco, fazer uma dívida. Essa questão de poupar também, investir para o futuro. Então, hoje, talvez eu poderia ter um carro. Se lá naquela época eu tivesse falado, não, peraí, vou pegar esses 7 mil aqui que eu recebi e vou investir, vou poupar, ou já vou comprar um carro. Tem a parte emocional também, de evitar estresse com dívidas, que eu percebo que é um grande problema dentro de relacionamentos, isso não é bem estabelecido, às vezes as coisas não são conversadas, então um gasta mais que o outro, ou cada um tem o seu salário, né, e vai gastando, só que as contas é da casa, e aí quando você vê é uma bomba, né? Então, acaba entrando em discussão com o companheiro, com a companheira, né? Até tendo separação, você acaba não conseguindo realizar sonhos que talvez poderia se tudo fosse mais conversado. E conseguir alinhar os seus planos. O que eu quero para daqui 5 anos? Legal. O que eu quero para daqui 10 anos? Então, sei lá, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero fazer uma faculdade, né? Eu fiz a minha faculdade pelo FIES. Sim. Então, sei, talvez se eu tivesse poupado lá de trás, porque eu trabalho desde os 16 anos. Sim. Talvez eu teria conseguido pagar a minha faculdade sem precisar desse financiamento. Então, poder fazer planos
traçar metas e conseguir alcançar esses planos, né? Conseguir ver quais são os caminhos para atingir os seus objetivos. É bem isso que você falou, né? A gente acredita que quando a gente vai ganhar mais. Ah, não, agora vai sobrar dinheiro, né? Pô, porque é que eu ganhava pouco, ganhava só R$ 1.000, aí não dava para fazer as coisas. Agora eu tô ganhando dois, e aí a gente vai e gasta os dois, né? Agora, não, agora eu tô ganhando três. Aí eu vou e gasto os três. E assim, meio que a gente não para. Nunca é o suficiente. Justamente porque eu acredito muito que é a falta desse autoconhecimento, de a gente saber se realmente precisa daquilo, né? Se a gente quer. E você falou, nesse sentido de a gente sempre estar aumentando os nossos gastos, eu percebo, né, nas pessoas que eu atendo, é muito também o meio que a gente vive. Então, por exemplo, quando eu trabalhava no banco. Então, se você trabalha no banco, as pessoas fazem ali uma imagem, né? Tem uma ideia de como é, entre aspas, um gerente de banco. Então, não, pô, cara, tem que ter um carro legal, né? Tem que ter um celular tal, tem que ter roupa de marca. E às vezes a gente se deixa influenciar, né, por esse meio. Ah, não, eu vou ser aceito porque todas as psicólogas usam roupa de tal marca, né? Usa sapato tal, bolsa tal, então eu tenho que estar ali, né? Nesse mesmo nicho. Se eu não tiver, é porque eu não sou uma boa profissional, e enfim. E aí, às vezes, a gente acaba gastando demais, às vezes nem é para nos agradar, mas é porque aonde eu convivo é daquela determinada forma, né? Como que eu posso, não sei se livrar seria a palavra certa, né? Mas aí acho que, de novo, a gente volta para o autoconhecimento, né? E fala, não, isso é o que eles gostam, ou o que aquilo ali acha que é certo, mas para mim o certo é o que está dentro da minha realidade. Como que eu posso ter mais esse controle, né? De falar, não, eu vou viver assim, de vez eu comprar, sei lá, um celular de R$ 8.000, eu vou comprar um de 2.000, de 3.000, que às vezes vai me atender da mesma forma, só que talvez não é da marca que todo mundo acha que eu deveria ter, e aí sim vai ser mais fácil sobrar dinheiro, né? Eu vou conseguir fazer outros planos. O que que você acha que a gente pode fazer para falar, não, eu não vou ligar mais tanto para a opinião dos outros e vou começar a pensar em mim mesmo? Acho que isso também tem a ver com a insegurança. Uhum. Então, até você falou sobre essa questão das psicólogas, né, se vestirem é um exemplo, mas de eu poder entender, né, no caso eu como psicóloga, que a roupa da marca tal não vai definir quem eu sou profissionalmente, a forma como eu faço meu trabalho. Eu tenho que ter segurança em como eu faço meu trabalho, do que eu estou falando, do que eu estou fazendo, não a roupa que eu estou vestindo. Óbvio que eu não vou atender os meus pacientes de qualquer forma, Sim. mas eu não preciso comprar uma roupa de tal marca, eu posso comprar de uma C&A, né? C&A, por exemplo. E eu acho que entra nessa questão também de se observar, né? As redes sociais, eu acho que hoje fazem muito esse papel de influência, da comparação. Então, porque fulaninha tem o iPhone X, não sei das quantas, Uhum. eu preciso ter também? Será que eu preciso? Né? Será que um mais antigo, já que você quer ter um iPhone, né, não te atende? Ou será que um outro de uma outra marca não te atende? Eu preciso ter 10 perfumes? Né? Eu preciso ter mais um perfume porque a digital influencer tem o perfume. Essa até é uma coisa que eu andei me observando, de que eu seguia algumas pessoas que tinha um padrão de vida muito diferente do meu. E que não que eu ficasse me comparando, me Uhum. deixasse influenciar, porque era muito diferente, mas eu parei de seguir porque aquilo não fazia sentido para mim, sabe? Era até Sim. algo muito que eu falava assim, meu, não é possível que isso existe, né? É mentira, né? Então, poder observar como as pessoas à sua volta e nas redes sociais, principalmente, vêm te influenciando, né? Mesmo necessário, você está se preocupando com aquilo, você está se comparando com as pessoas, como está a sua segurança, a sua autoestima, é preciso trabalhar isso.
Legal. E nessa mesma linha, Renata, que nem, por exemplo, às vezes é muito comum a gente querer gastar, né, para pertencer a determinado grupo. Então, sei lá, se eu jogo bola, todo mundo tem que ter a chuteira igual do Messi, igual do Cristiano Ronaldo, igual do Neymar, né? Se eu tenho uma que não é de nenhum jogador famoso, de uma marca assim não tão conhecida, às vezes eu falo, pô, o pessoal vai zoar, né? Vai falar, tênis sem vergonha, enfim. Eu gastar também para me aparecer. Igual o Kiko do Chaves, sabe? Que sempre o Chaves aparecia com uma coisa, o Kiko tinha que mostrar que o dele era melhor, né? Como que a gente pode identificar se eu não estou tendo esse comportamento de, às vezes, querer ser aceito não por quem eu sou, mas sim pelo que eu tenho, né, material, e ou se eu não estou querendo ter as coisas, mas não porque para eu usufruir, porque vai me ajudar, mas porque eu quero aparecer. Porque a gente vê, né, na sociedade que às vezes eu não quero estar bem financeiramente. Eu quero só estar melhor do que a Renata. Então, se a Renata tiver pior que eu, para mim já tá bom. Eu vejo que as pessoas que têm esse tipo de comportamento, elas têm uma certa consciência do que elas fazem, porque eu já tive contato com pessoas que passaram por um processo em que fizeram, tipo, opa, o que eu tô fazendo? Eu tô querendo viajar só para poder postar foto nas redes sociais, querer fazer viagens internacionais, né, sendo que poderia viajar aqui pelo Brasil. Então, as pessoas têm essa consciência, mas agem muito no inconsciente, então, muito no compulsivo, fazem por impulsão. É difícil de se perceber, né? Uhum. Quando uma outra pessoa talvez venha te falar, você ouça isso como uma crítica, né? Como às vezes falar, inveja, porque eu tenho tal coisa e ela não tem. Sim. E talvez parar e pensar, opa, né? A pessoa está falando, será que pode ser, que pode não ser? Tem pessoas que nunca vão se perceber, tem pessoas que vão precisar passar por um processo difícil, doloroso na vida, aí, qualquer um, seja financeiro, de saúde. Então, eu bato muito na tecla dessa coisa da autoobservação, das suas atitudes, de você poder pensar, eu estou fazendo isso por quê? É muito difícil, mas é Sim. algo necessário. Então, faz sentido para mim eu ter esse perfume, essa roupa, esse sapato? Eu posso, né? Será que hoje, dentro da minha realidade, eu com uma chuteira mais acessível, né? E não precisa ser de péssima qualidade, tem várias coisas de qualidade que são Uhum. mais baratas, né? Eu preciso realmente ter aquele que é o pau, top, que todo mundo tem. Não, legal. E eu acho que e de tudo isso que a gente falou, a gente vai voltar, né, pro autoconhecimento, né, para se autoanalisar, se autoavaliar, para ver se aquelas decisões que nós estamos tomando estão de acordo, né, com a nossa realidade, com o que a gente quer para aquele momento. Poxa, muito legal, Renata. Muito obrigado por esse bate-papo fenomenal. E Imagina. dê suas considerações finais, fala para o pessoal aonde eles podem te encontrar, se eles quiserem aí fazer, né, passar por esse acompanhamento para ajudar, né, porque eu acredito que o psicólogo ele vai nos ajudar nesse sentido, né. Douglas, você pode se autoconhecer sozinho? Pode, só que às vezes eu demoraria, sei lá, 10 anos, né, para conseguir me autoanalisar sozinho, e já com um profissional vai ser muito mais rápido. E quem sai ganhando sou eu, né? Porque eu não vou precisar esperar todo esse tempo, né, para me ferrar, para conseguir mudar, sendo que vai ter alguém ali, um profissional me auxiliando. Eu costumo dizer que a terapia também é um investimento, né? Sim. Um investimento em você mesmo. Então, essa questão do autoconhecimento, ela pode te ajudar em várias áreas da sua vida, né? Então, você vai começando a perceber as suas emoções, suas atitudes, e conseguir identificar o que é legal e o que não é para a sua vida. E a partir daí decidir, pô, eu quero mudar isso,
Isso me traz sofrimento, me traz ansiedade, me deixa triste, faz com que eu desconte minhas emoções nas pessoas. Então, e a partir daí começar a mudar, né? O meu Instagram, o @RenataMouraPsi, para quem quiser me acompanhar lá, entrar em contato. Legal. Lá tem o meu número do WhatsApp, é só me chamar. Eu sou de Santo André, mas eu atendo presencial e online também. Então, é só me chamar ou no direct ou no WhatsApp para a gente poder conversar e ver direitinho qual é a sua necessidade. Que legal. Mais uma vez, muito obrigado, Renata. E com Eu que certeza agradeço. depois a gente faz mais um bate-papo sobre outros assuntos que é sempre muito importante, né? A gente se autoconhecer, a gente estar bem com a nossa saúde mental, né? Porque é ela que vai fazer a gente conseguir ganhar dinheiro, a gente conseguir correr atrás dos nossos sonhos, né? Dos nossos objetivos. Então, Eu que agradeço. Obrigada pelo isso. convite. Amei o bate-papo. Até uma próxima. Até. Pretos reinando no topo, eles vão ter que ouvir. Grito em alto e bom som, o meu lugar é aqui.